De volta com a Edição Manhã, agora falando sobre cuidado e saúde. Olha esse número: aproximadamente 20% das crianças em idade escolar apresentam algum tipo de problema de visão, como miopia ou astigmatismo, por exemplo. E isso pode impactar diretamente o desempenho na escola e o desenvolvimento cognitivo. Muitos desses casos passam despercebidos pela falta dos exames regulares. E é sobre isso que eu converso a partir de agora com a oftalmologista pediátrica Gabriela Ruer. Já está aqui com a gente prontíssima para participar. E doutora, bom dia e obrigada pela sua participação aqui no Edição Manhã. Bom dia, obrigada pelo convite. Doutora, para a gente começar, então, já quero falar aí sobre essa questão da importância dos cuidados regulares periódicos, né, para a saúde ocular das crianças. O teste do olhinho, já feito ali na maternidade, ele pode descartar alguns problemas, mas outros podem ir surgindo, né, depois, ao longo da infância. E por isso, então, que a gente pode dizer que o acompanhamento tem que ser contínuo. E já emendo aqui para você falar para a gente quais são os problemas mais comuns fazendo esse acompanhamento que são identificados. Inicialmente, né, toda criança ela tem que passar avaliação antes de completar um ano de vida, justamente para a gente ver a anatomia, se o olho está bem desenvolvido ou não, descartar a presença de tumores ou alguma malformação, alguma infecção dentro do olhinho, que muitas vezes é passada despercebido. E logo na sequência, já nessa fase também já é possível mais ou menos da gente avaliar com o histórico da criança e com alguns exames, mais ou menos já começar a identificar qual que vai ser o padrão de grau que essa criança possa vir a desenvolver. Infelizmente, hoje em dia, com o excesso de telas e de tablets e muito estímulo visual, principalmente para perto, as crianças hoje elas estão brincando muito pouco ao ar livre. As crianças elas têm desenvolvido muito essa visão para perto e não têm desenvolvido muito essa visão para longe. Então, existem alguns mecanismos de que a miopia está tendo uma alta prevalência justamente por esse excesso de fixar, de ter esse hábito de só ficar no celular e no tablet, que são estímulos visuais muito, muito de perto, muito próximos. Mas a gente também tem outros tipos de grau que influenciam. O oposto da miopia, que é a dificuldade para longe, chama-se hipermetropia, que é a dificuldade para perto. Muitas vezes as crianças, quando tem pouco grau ainda, elas enxergam muito bem para longe, mas elas começam a apresentar para perto muita dificuldade, principalmente quando estão alfabetizando. Elas pulam um pouquinho as linhas, elas desenham muito fora dos traçados e elas começam a apresentar sintomas de dores de cabeça, principalmente depois de uma atividade extenuante. Esses são os sinais, doutora, que os pais têm que prestar atenção, então, né? Como a gente fala sobre conscientização, importância de acompanhar, de fazer exames regulares, também tem a questão de os pais prestarem atenção em possíveis sinais que podem indicar problemas na visão das crianças. Então, como você está comentando, né? Dores de cabeça aí com frequência, essa questão também de você perceber no comportamento da criança, esses são alguns dos sinais que os pais devem estar procurando para essa identificação? Sim, esses são alguns dos sinais, mas muitos desses sinais às vezes não são percebidos pelos pais. As crianças elas têm uma grande adaptação visual. Então, o ideal é que desde pequena, todo ano eles vão passar por uma avaliação oftalmológica com um oftalmo especialista, onde vai ser usado alguns colírios para a gente achar o grau real dessa criança, que muitas vezes ela esconde um exame que não é feito com dilatação. Outro sintoma muito comum são coçar muito os olhos, fazer muito esforço visual, né? Mas é muito comum também a dor de cabeça. E também, doutora, falando ainda, né, dessa questão de detectar, e como você comentou, tem alguns problemas que são mais difíceis, né, de perceber ali, não deixam sinais tão claros. Então, tem, assim, uma periodicidade, por exemplo, todo ano, então, é o conselho, você até mencionou, né, pelo menos todo ano, levar essa criança para fazer um acompanhamento oftalmológico, é esse o período que você recomenda?
Sim, todo ano, pelo menos uma vez ao ano. Então, desde que nasce antes de um ano, depois de um ano, geralmente eu gosto de ver todo ano, porque nós vamos começar, a criança vai nos dar vários, é, vai nos ajudar muito com o exame. Ela vai começar a informar a acuidade visual, a saber cores, né? Porque também é muito comum alterações visuais e distúrbios de cores, que muitas vezes as crianças começam a ter dificuldade. Isso a gente já começa a identificar logo com 2, 3 anos. A gente já consegue ter uma noção disso, uma suspeita disso. E com a acuidade visual, assim, principalmente quando os pais já são altos míopes. Então a gente, né, eu quando tem histórico de alto graus na família, né, então isso é mais um fator para que a gente fique atento e sim fazer com que o exame oftalmológico dessas crianças sejam periódicos. Isso vai melhorar muito e vai ter um impacto altíssimo também no desempenho escolar delas. Com certeza, doutora. E voltando um pouco a falar sobre essa questão do uso das telas, né? Algo muito presente que a gente tem que bater nessa tecla, principalmente para os pais que nos acompanham, porque quando a gente fala de comportamento, eu acho que fica bem claro na percepção popular como esse uso excessivo afeta o desenvolvimento das crianças. Mas a gente precisa falar também, e usando aqui a sua especialidade, né? Nos pontos específicos, por exemplo, a saúde ocular dessas crianças. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Como esse efeito do uso excessivo nas telas se reflete nos olhos, na saúde ocular das crianças? Esse é um tema bem difícil, né? Porque nós preconizamos, né, na Sociedade de Pediatria, tanto americana quanto brasileira, de que as crianças até os 3 anos de idade não sejam ofertadas telas, principalmente celulares e tablets, né? Porque por conta desse estímulo visual muito para perto, fora os outros problemas, né, neurocomportamentais que excesso de tela pode causar. Dos 3 aos 5 anos é permitido apenas 1 hora de tela e esse tem que ser fracionado, a criança não pode ficar direto nesse horário, tá? E conforme vai aumentando a idade, a gente pode aumentar um pouco, sim, o tempo de tela, porém a gente tem que ter muita... É difícil a gente oferecer controle, mas a gente tem que lembrar, né, que quem tem acesso, quem consegue comprar um aparelho celular, um tablet, não é criança. Então a gente tem que saber estimular e dosar bem esse uso. Tomar muito cuidado, sim, né? Não só pela questão oftalmológica, por todas as outras áreas. Quanto mais tardiamente a exposição a esses aparelhos, melhor vai ser para a criança, melhor vai ser para a saúde visual dela. Sim. Outra coisa, estimular muito o ar livre. Então, eu oriento os pais, é difícil, a gente está em casa, chegou em casa, ele vai ficar no celular, nós temos nossos afazeres. Estimula, coloca as suas crianças a fazer atividades ao ar livre, a jogar futebol, a entrar em algum clube de esporte, isso vai promover, além de estimular uma endorfina, uma dopamina para essas crianças, e elas deixarem um pouco o celular de lado, vai promover saúde em todos os sentidos a ela. Com certeza, doutora. E você diria, queria usar aqui o seu conhecimento, se no Brasil, nosso país, a gente tem aí um histórico, uma realidade atual de os pais fazendo sim esse acompanhamento, se importando com a saúde ocular das crianças, ou isso tem sido deixado em segundo plano? É um alerta que precisa ser feito e por isso até é um alerta dentro desse mês aqui de conscientização, mês de outubro, que tem o Dia Mundial da Visão. Qual é o seu parecer nisso? Graças a Deus, isso tem se tornado uma preocupação maior. Por quê? Porque a exigência visual, tanto nossa, dos adultos atuais, ela se tornou muito maior que a exigência visual antigamente. Então, muitas vezes, e a preocupação com os pais hoje em dia já vem de uma geração que está tendo muito problemas de grau. E se preocupa com o futuro dos filhos, e sim. Graças a Deus, as pessoas têm dado mais importância para isso. E tem que ser dado, porque a gente estima que daqui 10 anos, metade da população vai ser míope.
Importantíssimo, então, né? Conversar sobre isso, fazer aqui esse alerta para todos os pais que nos acompanham. Acho que essa é uma ótima mensagem para a gente arrematar aqui a entrevista de hoje. Aproveito já para te agradecer, doutora, pela participação no Edição Manhã e pelas recomendações. Um ótimo dia para você. Obrigada, um ótimo dia para vocês também. Obrigada, doutora. Eu conversei, gente, com a Gabriela Roer, que é oftalmologista pediátrica. Essa entrevista recheada aí de conhecimento e de dicas para você, principalmente, que é pai ou responsável, tutor. Essa entrevista vai ficar disponível daqui a pouco no nosso canal no YouTube, endereço que aparece aqui na tela para você. Só visitar e procurar por lá.